Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos entender o funcionamento da ferramenta Blocos de Assinatura. Essa ferramenta é utilizada em duas situações. A primeira delas é quando os documentos precisam ser assinados na mesma unidade em que eles foram criados, e a ferramenta facilita a organização e o acesso a esses documentos. Nesse caso, o uso do bloco de assinatura não é obrigatório. Ele serve para auxiliar a organização, para que a pessoa que for assinar não precise procurar cada documento no sistema. A segunda situação é quando o documento precisa ser assinado por alguém de unidade diferente daquela em que ele foi criado. É o caso dos documentos que são assinados em 2 ou mais setores. Nesses casos, o bloco de assinatura é a única forma que permite que o documento seja assinado por um usuário de outra unidade, sendo então de uso obrigatório. Para trabalhar com a ferramenta Bloco de Assinatura, existem 4 passos essenciais. O primeiro é criar o bloco de assinatura. O segundo, incluir os documentos no bloco criado. O terceiro, disponibilizar os blocos, caso seja necessário. E o quarto, acompanhar se as assinaturas foram realizadas e encerrar o bloco quando atendido seu propósito. Vamos entender como funciona tudo isso? Acessando pelo menu lateral o link Blocos de Assinatura, vemos todos os blocos de assinatura criados e disponibilizados para a unidade. Nessa tela, cada linha significa um bloco de assinatura. A coluna denominada Geradora informa qual setor criou o bloco, e na coluna Disponibilização são listados os setores que têm acesso ao bloco quando ele está disponibilizado. Sabemos que o bloco criado pelo setor está disponibilizado quando a sua linha fica vermelha e na coluna denominada Estado está a informação Disponibilizado. Isso significa que o bloco está acessível em outras unidades. Essa disponibilização pode ser cancelada a qualquer momento, basta clicar no link Cancelar Disponibilização. Quando o bloco está disponibilizado, não é possível incluir novos documentos nele. Caso queira incluir um novo documento, é preciso cancelar a disponibilização, incluir o documento e disponibilizar novamente. Veremos como fazer isso mais adiante. Na coluna denominada Geradora, conseguimos identificar os blocos de assinatura criados por outra unidade e que foram disponibilizados para sua unidade. Aqui já não aparece mais a função Cancelar Disponibilização, mas é possível retornar o bloco para a unidade que o enviou. Ao clicar em Retornar e confirmar a ação, o bloco não será mais visualizado na tela de blocos de assinatura da sua unidade e o estado dele no setor que o criou será alterado para Retornado. Para visualizar os processos que estão no bloco de assinatura, basta clicar em Processos/Documentos do bloco e abrirá uma tela com a lista dos documentos. Nessa tela, é possível clicar no processo e no documento para que eles abram uma nova guia. Na guia que visualiza o processo, é possível utilizar as funções Consultar/Alterar documento, Incluir em grupo de acompanhamento especial, editar o conteúdo do documento caso ele ainda não tenha sido assinado por usuário de outro setor, assinar, adicionar aos modelos favoritos, visualizar as versões do documento e imprimir o documento. Voltando à tela dos documentos do bloco, temos 2 ícones disponíveis na última coluna. Assinar documento, que possibilita a assinatura do documento sem que seja necessário abrir o processo em uma nova guia, e anotações, que adicionará uma nota na tela do bloco de assinatura. Essa função não se confunde com as anotações que aparecem na tela inicial do SEI. Essa anotação fica disponível apenas na tela do bloco de assinatura e pode ser alterado por qualquer usuário que tenha acesso a esse bloco. Veremos agora como criar um novo bloco de assinatura. Caso ainda não exista o bloco de assinatura adequado para o seu documento, acesse pelo menu lateral o link Blocos de Assinatura e clique em Novo. Nessa tela, deve ser informada a denominação do bloco no campo Descrição. Esse campo é aberto e discricionário. A própria unidade deve planejar a melhor forma de organizar os blocos e definir quais serão as suas descrições. Nessa tela, também devem ser informadas as unidades que precisarão ter acesso ao bloco para assinar os documentos. Lembramos que a unidade em que o bloco está sendo criado não é informada nesse campo. Ao clicar em Salvar, o bloco é criado e aparecerá na lista dos blocos de assinatura da unidade. Após a criação do bloco, é possível alterar as informações de descrição e unidades para disponibilização. Para isso, clique em Alterar bloco e a tela de cadastro se abrirá novamente. A partir de agora, é possível adicionar os documentos no bloco criado. Como fazemos isso? Todo documento criado no SEI precisa ser assinado para que seja válido e possa ser acessado por outras unidades. Se o signatário do documento não for o mesmo usuário que redigiu o texto, recomendamos a utilização do bloco de assinatura para a organização dessa atividade. Para inserir um documento em um bloco de assinatura, é necessário entrar no processo em que o documento está, clicar no documento e, em seguida, clicar no ícone Incluir em bloco de assinaturas. O sistema irá abrir uma nova tela
e exibirá um quadro com a relação dos documentos daquele processo que podem ser incluídos em bloco de assinatura, com destaque para o documento visualizado no passo anterior. Observe que nessa tela existe um atalho para a lista dos blocos de assinatura da unidade e para a criação de um novo bloco, caso ainda não tenha sido criado o bloco que será utilizado. Confira se os documentos que deseja incluir no bloco estão marcados. Selecione um bloco disponível na barra de rolagem e clique em Incluir. Para conferir se o documento foi incluído no bloco, acesse a lista de blocos de assinatura da unidade, clique sobre o número do bloco ou sobre o ícone Processos/Documentos do bloco. Após a criação do bloco e inclusão dos documentos, vamos aprender como disponibilizar o bloco para as outras unidades. Nessa parte, é importante lembrar que quando o bloco está disponibilizado, apenas as unidades com as quais ele foi compartilhado podem assinar. Então, a unidade geradora do bloco deve assinar antes da disponibilização ou depois que o bloco for retornado, a depender da organização de cada setor. Para disponibilizar o bloco, basta ir à lista dos blocos de assinatura e clicar no ícone Disponibilizar bloco. A partir de então, o bloco disponibilizado aparecerá na lista de blocos de assinatura dos setores para os quais ele foi disponibilizado e poderá ser assinado por essas unidades. Como já mencionado anteriormente, na lista da unidade geradora, a linha do bloco de assinatura aparecerá na cor vermelha. Caso seja necessário, há também o cancelamento da disponibilização. Por meio do botão Cancelar disponibilização, o bloco deixa de aparecer para as outras unidades e o seu estado na unidade geradora volta a ser aberto. Quando a disponibilização do bloco é cancelada, o ícone Alterar bloco aparecerá novamente, possibilitando a alteração no cadastro do bloco de assinatura. Vejamos agora como assinar os documentos do bloco. Após conferir todos os documentos do bloco, é possível realizar as assinaturas em lote. Dessa forma, todos os documentos são assinados de uma só vez. Para isto, basta selecionar todos os documentos da lista e clicar em Assinar. O usuário deverá conferir o campo Assinante, informar o cargo em que está assinando os documentos, digitar sua senha de login e dar um Enter. Observe que na coluna Assinaturas aparecerá o nome e o cargo do assinante. O usuário também poderá assinar documento a documento, acessando cada processo conforme aprendemos nesse vídeo. Se o bloco foi gerado por outra unidade, sugerimos a devolução do bloco após as devidas assinaturas. Para isso, na lista de blocos de assinaturas da unidade, clique em Retornar bloco e ele não será mais visualizado na tela de blocos de assinaturas dessa unidade. Caso o bloco tenha sido criado pela unidade do usuário, após a identificação de todas as assinaturas necessárias, o usuário poderá concluir o bloco. Clicando sobre o ícone Concluir bloco, ele será retirado da tela do bloco de assinaturas, mas continuará pesquisável pelos campos de pesquisa dessa mesma tela. Existe também a opção de excluir o bloco. Contudo, nesse caso, o bloco não ficará pesquisável e não poderá ser utilizado novamente. Ele será apagado da lista de blocos de assinaturas, mas as assinaturas que ocorreram dentro dele continuarão nos documentos. Na tela de processos do bloco, é possível também retirar os documentos do bloco, clicando no ícone Retirar documento/processos do bloco. Lembramos que essa opção não exclui o documento do SEI, ele será apenas retirado da lista de documentos do bloco de assinatura. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato pelo ramal 6844, que é a central de atendimento SEI, ou pelo e-mail sei@caps.gov.br. Com isso, encerramos o vídeo de instrução sobre o bloco de assinatura.